Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para mais um devocional dos nossos 40 dias de milagres. Lembrando você que hoje, na verdade, é o nosso penúltimo dia da campanha. Estamos chegando no final, mas eu tenho certeza que, independente dos devocionais terem chegado ao final, o Deus que você aprendeu a confiar, Ele continuará agindo e operando na sua vida. Então vamos para mais um dia de devocional, para mais um momento com o nosso Deus. Como nós vimos ontem, um dos princípios importantes para vivermos a felicidade, para desfrutarmos da felicidade, porque muitas vezes nós até entendemos, temos uma noção, muitas vezes técnica, sobre o que é felicidade, mas às vezes não desfrutamos dela. E há uma grande lacuna, uma grande diferença entre conhecer e saber o que é felicidade e vivermos a felicidade. E na verdade, Deus não nos criou para conhecermos a felicidade simplesmente, mas nos criou para desfrutarmos da felicidade. E ontem nós vimos sobre o poder das nossas palavras, que pelas nossas palavras nós nos alimentamos. Então, se as palavras que usamos são ruins, nós vamos nos alimentar de coisas que vão nos levar a uma vida de angústia e de tristeza. Mas se nós começarmos a usar as nossas palavras sabiamente, nós vamos, de fato, desfrutar de uma vida de felicidade e de alegria. Mas hoje eu quero falar sobre o segundo princípio que nos ajudará a desfrutarmos de uma vida de felicidade. E o segundo princípio de hoje é: aprenda a olhar de forma positiva para as circunstâncias. Nós temos uma mania de olhar para as lutas e vermos as lutas como algo negativo, como algo terrível, como algo ruim. E temos um defeito de, às vezes, começarmos a diminuir a capacidade que Deus tem e o poder que Ele tem de nos fazer vencer no meio das dificuldades. Sabemos que as lutas, elas não são para nos destruir, mas certamente elas são ferramentas de Deus para nos aperfeiçoar, nos amadurecer e nos preparar para vivermos milagres em uma vida feliz. Então, de que maneira você tem observado as coisas? Com qual ótica você tem olhado para as circunstâncias? E o texto que eu quero usar é o texto do Evangelho de Mateus. Foi Jesus quem falou isso. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. E o versículo é o versículo de número 22, que diz exatamente assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas elas são. A maneira como nós enxergamos as circunstâncias ao nosso redor, a maneira como nós enxergamos as lutas que nós enfrentamos, elas vão determinar se nós vamos desfrutar de felicidade ou nós vamos simplesmente nos entregarmos à tristeza, à angústia, à depressão, à ansiedade e a todas essas circunstâncias que tendem a nos afastar de uma vida feliz. Nós temos como exemplo, por exemplo, os espias no livro de Números, que fala daqueles 12 homens que Moisés envia para a terra prometida para averiguar se a terra que Deus havia prometido era realmente uma terra boa, uma terra próspera. E a Bíblia diz que esses 12 homens entraram na terra e viram a terra e ficaram maravilhados com o que eles viram. Mas ao mesmo tempo que os olhos que fizeram com que eles enxergassem a riqueza que a terra tinha, estes mesmos olhos também enxergaram os povos que ali habitavam, que palavras dos próprios espias, dos 12, 10 deles disseram eram gigantes e que não eram possíveis de serem vencidos. A maneira como eles enxergaram as circunstâncias determinaram a sua vida. E a Bíblia diz que estes 12 espias, quando voltaram, eles reuniram o povo e começaram a falar: a terra é maravilhosa, a terra é boa, mas 10 destes disseram: mas nós não vamos poder vencê-la.
Aqueles homens que habitam ali são muito fortes, são poderosos, são muito gigantes e nós somos como que gafanhotos aos olhos deles e eles também olhavam para nós e nos viam como gafanhotos. Mas teve 2 deles, Josué e Caleb, que disseram não, eles rasgaram suas roupas de forma alguma. Deus retirou de sobre eles o favor e Deus está conosco. Se Deus se agradar de nós, Ele nos concederá essa terra. A forma como nós enxergamos as lutas e os desafios, elas podem determinar se nós vamos desfrutar a felicidade ou não. Portanto, comece a mudar a maneira como você enxerga as lutas que você está enfrentando. Comece a mudar um pouco a forma como você está encarando as dificuldades que você está vivendo. Acredite, se Deus se agrada de você, essas lutas estarão lhe fortalecendo para que você desfrute do melhor de Deus para a sua vida. Não permita que as lutas determinem o seu futuro, mas acredite que há um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Então aprenda a enxergar de forma perfeita. Que Deus te abençoe e vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, oramos por este homem e por essa mulher. Oramos por essa pessoa que talvez esteja vivendo lutas e momentos difíceis na vida. Essas lutas que têm trazido sobre este meu irmão e sobre essa minha irmã sensação de medo, de desespero, de incertezas. Senhor, que nessa hora a Tua presença traga paz e tranquilidade. Que a Tua presença mude a ótica pela qual este homem e essa mulher têm enxergado as circunstâncias. Que eles possam ver o Senhor agindo no meio de tudo isso. Assim como Josué e Caleb enxergaram o Senhor no meio das lutas, dos desafios e das adversidades que certamente eles enfrentariam. Que o Senhor possa ser com este homem, com essa mulher, que o Teu poder seja manifestado e que mais uma vez, ó Deus, este homem, essa mulher possam ver o Teu agir sobrenatural e que todos possam reconhecer que há um Deus que governa e que controla a nossa vida. Que o Senhor os abençoe e com mão poderosa o Senhor os conceda vitórias. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um dia de prosperidade de vida e que a paz seja com você.